Olá! Hoje nós vamos começar a trabalhar com os atos ilícitos. Muita coisa para nós falarmos. Quero que você preste bastante atenção, que nós vamos pontuar algumas coisas que nós até já falamos nos outros vídeos, que são inerentes aos atos ilícitos. Primeiro, quero falar para vocês da classificação dos atos ilícitos. Os atos ilícitos, o ato ilícito é muito importante para o direito civil. Mas, preste atenção, não porque possui um caráter punitivo, como no caso do direito penal, mas pelo seu caráter de gerar indenização, já que o ato ilícito é capaz de gerar consequências a terceiro, como nós iremos ver no artigo 186 do Código Civil. O ilícito civil, quando ocorre o ilícito civil, professor? O ilícito civil ocorre sempre que alguém, através da prática de um ato contrário, ao ordenamento jurídico, causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, seja com ou sem intenção de produzir. O ato ilícito admite duas formas de comportamento, que são o dolo e a culpa. O ato ilícito é praticado com dolo sempre que o agente tiver a intenção, a vontade de produzir o resultado danoso, a agir de modo a efetivar o seu intento. Exemplo: riscar o automóvel de um adversário. O ato ilícito será praticado com culpa sempre que, mesmo sem intenção, o agente causar dano a outrem, tendo em vista ter agido com negligência, falta de cuidado. Negligência, falta de cuidado, vamos detalhar mais à frente. Imprudência, excesso de confiança. Ou imperícia, falta de petidão. Negligência, falta de cuidado. Imprudência, excesso de confiança. Imperícia, falta de aptidão. O artigo 185 do Código Civil diz o seguinte: os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se no que couber às disposições do título anterior. Agora, o 186 diz o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, que é a falta de cuidado, imprudência, que é excesso de confiança, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O ato ilícito é a manifestação da vontade, dolosa ou culposa, que viola direito e causa dano à vítima, seja por omissão, negligência ou imprudência, podendo este dano ser moral ou patrimonial. O ato ilícito que causa dano ao outro faz surgir o dever de
indenizado. Embora o ato ilícito tenha um entendimento único, pode receber punição civil e penal, como, por exemplo, quando há lesões corporais. No campo do direito penal, o agente responderá pelas lesões corporais com pena privativa de liberdade ou outra sanção que a lei dispuser. O interesse de punir no campo penal é social e coletivo. Pouco importa para o direito penal se houve prejuízo moral ou patrimonial. Já no direito civil, que nós estamos estudando, importa saber quais os reflexos dessa conduta ilícita do agente. Imaginemos que essa vítima das lesões corporais possa ter sofrido prejuízos tais como hospitalares, falta ao trabalho e até prejuízos de ordem moral se tiver ficado com cicatrizes graves. No campo civil, só interessa o ato ilícito se este resultar dano passível de ser indenizado. Preste atenção, essa é a diferença. No campo civil, no direito civil, só interessa o ato ilícito se este resultar em dano passível de ser indenizado. Quando se condenar nocível o causador das lesões corporais a pagar determinada quantia, objetiva-se o reequilíbrio patrimonial, desestabilizado pela conduta do causador do dano. Novamente, analise para você entender e não precisar mais voltar nessa matéria. O 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ao causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O que o dispositivo legal quer nos dizer, caros colegas, é que se você cometer qualquer ato ilícito, mesmo que seja de forma exclusivamente moral, estará cometendo um ato ilegal contrário à norma jurídica. Neste caso, você responderá por esses atos cometidos. Como sempre, vamos para o primeiro exemplo. A mãe tem por obrigação cuidar do filho. Se ela o abandona, deixando-o sozinho em casa, e ele acende o fogão e se queima, a mãe responderá por omissão. Não basta não fazer nada de errado. É preciso, caso se depare com uma situação de ato ilícito, intervir, não se omitir perante tal ato, pois o direito à omissão é uma ação. O dolo e culpa. O ato ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil refere-se primeiramente ao ato ilícito doloso, depois o ato ilícito culposo. O ato doloso é intencional, intenção manifestado pelo agente, causando diretamente um dano à vítima. O ato ilícito doloso consiste na intenção. O ato ilícito doloso consiste na intenção de ofender o direito ou prejudicar o patrimônio de alguém por atuação positiva, ação ou negativa, omissão. Por atuação positiva, ação e negativa, omissão. A culpa é a conduta negligente, imprudente e imperita do agente.
Colegas, a atuação deste é causadora de lesão, embora o resultado danoso não seja querido pela gente. Portanto, não é necessária a má-fé do agente. O elemento objetivo da culpa é o dever violado. O elemento objetivo da culpa é o dever violado. Já o elemento subjetivo é a imputabilidade do agente, que deve, em princípio, ter discernimento de sua atuação. Não podendo, portanto, o agente ser um insano mental. Importante entender o que vem a ser negligência, imperícia e imprudência. Que é, professor, negligência? É a omissão. Negligência é a omissão. É a falta de diligência na prática de um ato jurídico. É toda falta de cuidados normais que se esperam das pessoas. Negligência pode ser conceituada como a desatenção ou falta de cuidado ao exercer certo ato. Necessidade de todo indivíduo. Consiste na ausência de necessária diligência, implicando em omissão ou inobservância de dever, que é o de agir de forma diligente, prudente, com o devido cuidado exigido pela situação. Vamos para o segundo exemplo desse artigo 186. A prefeitura está realizando uma obra no parque municipal e deixa a céu aberto um buraco de profundidade significativa. Suponhamos que alguém, um idoso, venha a cair dentro deste buraco e sofre ferimentos. Inevitavelmente, a prefeitura terá o dever de indenizar os danos experimentados pela vítima em razão de sua negligência, de não tomar as precauções necessárias a evitar o acidente. Falta de cuidados. Outro exemplo bastante comum é que podemos citar como ato de negligência em relação aos atos médicos. Exemplo: alta médica prematura. O médico que dá alta ao paciente que ainda necessita de tratamento hospitalar também pode ser considerado negligente quando, em razão de seu ato, vem o paciente sofrer danos à saúde, sofrer sequelas ou até mesmo falecer. Já a imprudência é a precipitação. A imprudência é a precipitação, o desprezo das cautelas que devemos tomar em nossos atos. Ela existe quando são descumpridas regras técnicas pré-estabelecidas. Vamos para o exemplo. Ultrapassar veículo em local proibido. Desenvolver velocidade incompatível com o local. Passar sinal por sinal vermelho. Age de forma imprudente aquele que, sabedor do grau de risco envolvido, mesmo assim acredita que seja possível a realização do ato sem prejuízo para qualquer um. Age, assim, além da justa medida de prudência que o momento requer, excede os limites do bom senso e da justeza dos seus próprios atos. Se, porventura, em uma dessas transgressões, o violador imprudente vier a atingir qualquer
ou algum patrimônio, surgirá, sem dúvida, caros colegas, o dever reparador, o dever indenizatório. Imperícia é a atuação de quem não possui habilitação técnica para a prática do ato. Dirigir sem habilitação, advogar sem ser advogado, o auxiliar de enfermagem que atua como médico, o dono de um pet shop que atua como veterinário, mesmo não sendo. Mesmo que o agente tenha conhecimento suficiente ou até melhor que o profissional, não tem ele qualificação técnica reconhecida por órgão competente para exercer a atividade. Na imperícia, requer do agente a falta de técnica ou de conhecimento, erro ou engano na execução, ou mesmo consecução do ato. De outra forma, tem-se uma omissão daquilo que o agente não deveria desprezar, pois consiste em sua função, seu ofício, exigindo dele perícia, uso de técnica que lhe é própria ou exigível até mesmo pelo seu mistério, pela sua profissão. Refere-se, por fim, caros colegas, a uma falta involuntária, mas também eivada de certa dose de má-fé, com pleno conhecimento de que seus atos poderão vir a resultar em dano para outro. Ocorre também a imperícia, por exemplo, o ato de advogado que, sabendo e conhecendo o seu ofício, deixa decorrer o prazo sem apresentar a defesa necessária ao seu cliente. Eu falei com vocês, peço licença tomar água, que esse vídeo nós iríamos recorrer muito à doutrina e também à jurisprudência para vocês compreenderem adequadamente dispositivo por dispositivo. Sem pressa, sem pressa. Se você tem o domínio, você pula e passa para o vídeo seguinte. Olha, a classificação da culpa. Vários critérios existem na classificação da culpa, além dos que nós comentamos, né? Dolo, negligência, imprudência, imperícia. Quanto ao dever violado, culpa contratual e extracontratual. Quanto ao dever violado, nós temos a culpa contratual e a culpa extracontratual. Professor, o que vem a ser a culpa contratual? Vamos explicar para vocês compreenderem. A culpa contratual importa na inexecução obrigacional advinda de um contrato, como o descumprimento de uma cláusula contratual. Professor, tem como dar um exemplo? Tem. A empresa aérea que, descumprindo seu dever contratual, não acomoda o passageiro de forma adequada nas situações de atrasos de voo. Preste bem atenção que, nesse caso, a culpa é contratual. E a culpa extracontratual significa o inadimplemento, não cumprimento de uma norma jurídica. Aquele que violou uma norma legal, uma lei, por atuar como culpa ou dolo, causou prejuízo a alguém. Exemplo de culpa extracontratual. O motorista que, dirigindo distraído, atinge um pedestre na faixa de segurança, causando-lhe prejuízo. Culpa extracontratual significa o inadimplemento, não cumprimento de uma norma jurídica. A atuação culposa
não teve a intenção de atropelar. Representa infração a um dever legal, surgindo daí o dever de reparar o dano causado, indenizando a vítima das despesas de tratamento médico, bem como repondo aquilo que a vítima deixou de ganhar em sua inatividade. Agora, quanto à graduação, nós temos a culpa grave, leve e levíssima. A culpa grave, a culpa será grave quando dolosamente houver negligência extrema do agente, não prevendo aquele fato que é previsível ao comum dos homens. Por exemplo, mesmo sabendo que está por vir uma forte chuva de granizo, o dono da oficina mecânica deixa o carro, o veículo alheio na rua. Culpa grave. Culpa grave. A culpa será grave quando dolosamente houver negligência extrema do agente, não prevendo aquele fato que é previsível ou comum dos homens. Culpa leve. Será leve quando a lesão de direito puder ser evitada com atenção ou adoção de diligências próprias de um bom pai, bonus pater familias. Exemplo, o dano ao paciente poderia ser evitado com atenção ordinária mínima do médico. Não entendi. Então preste atenção. A culpa leve será leve quando a lesão de direito puder ser evitada com atenção, com a adoção de diligências. Exemplo, o dano ao paciente poderia ter sido evitado com atenção mínima do médico. Culpa levíssima será levíssima se a falta for evitável por uma atenção extraordinária ou especial, habilidade e conhecimento singular. Daí a culpa de uma pessoa que joga um detrito pela janela, a ponta do cigarro aceso, por exemplo, que possa causar um incêndio. Vale ressaltar que, para a grande maioria dos juristas, a gravidade da culpa não exerce muita influência na reparação do dano, mas sim a extensão do dano provocado à vítima. Quanto aos modos de sua apreciação, culpa em concreto e culpa em abstrato. A culpa em concreto considerar-se-á em concreto quando o agente não atua com diligência que deveria agir em suas próprias coisas. O que se examina é a conduta específica do homem. Na culpa em concreto, o que se examina é a conduta específica do homem. Exemplo, o depositário de um bem que não manteve os cuidados necessários para que a pessoa não se perdesse presta atenção, o depositário de um bem que não manteve os cuidados necessários para que a coisa não se perdesse ou deteriorasse. Já a culpa em abstrato, nesta modalidade de culpa, o agente falta com a atenção de quem emprega todo o cuidado na administração de seus negócios. Quando se fizer uma análise comparativa da conduta do agente com a do homem médio ou da pessoa normal, isto é, dos diliges pater familias, dos romanos. Na culpa em abstrato se avalia o dano sobre a ótica da transgressão daquilo que se espera do homem médio. Agora, o que eu quero que vocês preste muita atenção mesmo. A culpa invigilando é
A culpa invigilando é quando, ocasionada pela falta de diligência, atenção, fiscalização ou quaisquer outros atos necessários de segurança do agente no cumprimento do dever para evitar prejuízo a outrem. Agora, eu não poderia pular e comentar um pouquinho a culpa custódia. Quando há falta de atenção, cautela ou cuidado em relação à pessoa, coisa ou animal sob a sua guarda, nós temos aí custódia ou proteção, temos a culpa in custodiando, culpa custódia. O agente age sem cautela, quer em relação ao ser humano, como ao animal ou a coisa sob a sua responsabilidade. A pessoa que espanca ou maltrata um animal que estava sob os seus cuidados. Agora, o que eu comecei a falar, e lembrei que eu não posso pular, eu tenho que fazer algumas colocações que é importante, cai muito em concurso público, a culpa in eligendo provém da falta de cautela ou providência na escolha de preposto ou pessoa a quem é confiada a execução de um ato ou serviço. Exemplo de culpa in eligendo é a da empresa que contrata um funcionário para trabalhar no caixa e este, ao receber o dinheiro dos clientes, não dá quitação, baixa no débito, provocando a inscrição do nome do cliente nos órgãos do SPC. A empresa, neste caso, responderá pelos atos do seu empregado, diante dos prejuízos causados a terceiros, no exercício de suas atividades, pois elegeu o funcionário para aquela atividade. A culpa eligendo, então, quando é ocasionado, já falei, repetindo, pela falta de diligência, atenção, fiscalização ou quaisquer outros atos necessários de segurança do agente, no cumprimento do dever para evitar prejuízo a alguém. A culpa eligendo é então atribuída àquele que, por atos de pessoas sobre sua dependência ou por animais de sua propriedade, em razão de falta de atenção, de falta de vigilância que deveria ter sobre os mesmos, causa danos ou prejuízo a terceiros. Um exemplo para vocês entenderem. Do proprietário de um cão que ataca um cidadão na rua. O dono deveria impedi-lo de causar danos a terceiros, tomando as cautelas necessárias e o dever de vigilância. Esta matéria é longa, mas é muito necessário mesmo. Tanto é que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o dano material e o dano moral. Colegas, deixa eu ver como está o nosso horário aqui, e eu acho que consigo falar um pouquinho. É importante destacar que todo patrimônio se compõe de bens materiais e imateriais. Quando, em razão de um ato ilícito praticado por alguém, não seja o titular do patrimônio, ele vier a perder-se em parte ou totalmente, provocando uma diminuição econômica, o prejuízo material se concretiza. São bens materiais, por exemplo, um imóvel, um animal, uma soma em dinheiro. E os materiais compreendem a honra, a vida, a liberdade, a imagem, a moral. Quando qualquer desses patrimônios sofre algum abalo em razão de uma atitude não esperada e prejudicial no campo do direito civil, procura saber qual a consequência econômica resultante. Se o ataque se dirigir a um bem material, o dano será material. Se o ataque for em relação ao bem imaterial, o dano será moral. No dano moral, o que importa é a existência ou não de repercussão econômica que possa ser convertida em dinheiro. Quando há um dano material, surge o dever de indenizar
alguém destrói um objeto alheio. Se o dano for moral, para que haja indenização, é preciso que haja agressão aos direitos da personalidade, com ou sem reflexos de perda patrimonial. Pode, no entanto, o dano resultar em perdas materiais e imateriais. Suponhamos que um jornalista impõe a verdadeira campanha difamatória contra determinado político, utilizando seu jornal como meio de vingança privada. Dano indiscutivelmente existe, tão só por sua conduta de jornalista, sem cogitar da responsabilidade penal. Ele certamente será condenado a indenizar danos materiais e também morais na esfera civil, se restar provado um efetivo prejuízo ao político. O dano moral constitucional é previsto lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A reparação do dano moral, o Código Civil reconheceu através do artigo 186 a existência do dano moral, possibilitando a sua reparação quando decorrente de ato ilícito. A tarefa de reparação exige uma longa e profunda análise sobre os aspectos que norteiam os fatos geradores do dano, especialmente o dano de ordem moral. No ressarcimento do dano moral, é imprescindível que o julgador observe certas peculiaridades, especialmente com relação à aferição da dor experimentada pela vítima do dano, e este ressarcimento, via de regra, se dá pela forma pecuniária, dinheiro. A reparação pecuniária, além de satisfazer a vítima, dando-lhe a sensação de satisfação, cumpre a função corretiva junto ao ofensor, conforme dispõe o artigo 186, evitando a prática reiterada do ilícito praticado. Desta forma, colegas, não existe um valor exato para reparar o dano moral. Você não acha na legislação. Ficando a cargo do juiz a averiguação de cada caso, a extensão do dano em relação à vítima. Fatores que também são levados em consideração na fixação do dano moral são a capacidade financeira das partes, evitando sempre, preste bem atenção, evitando sempre o enriquecimento ilícito. No próximo bloco, nós daremos início comentando o artigo 187 do Código Civil Brasileiro. Que Deus abençoe a cada um de vocês.